seja, a morte da pessoa, né? Essa experiência que a gente só tem, nós que estamos vivos, evidentemente, de quem está perto de nós, do outro. Em todas as sociedades, a morte é vista como um mistério. E como a gente já disse, suscita em muitas pessoas temor e tremor. Pois configura-se a morte numa realidade totalmente solitária e incompartilhável. E agora a gente fala da minha morte, que eu ainda não experimentei. A gente tem a experiência da morte do outro, e isso nos assusta. E às vezes a morte do outro nos faz pensar na minha morte. E aí pensar na minha morte é uma coisa terrível, evidentemente. A gente também não pode permitir isso, né? Senão a gente enlouquece. A morte, ou seja, quando eu experimentar a minha morte, é uma realidade solitária e incompartilhável. A experiência da minha morte é a minha morte. Os outros sentirão a minha ausência, ou não. Mas esta realidade, ela é minha. Né? Cada um experimenta sua própria morte. Compartilha-se a morte dos outros, seus efeitos. Mas toda pessoa parte deste mundo totalmente só. E é aqui, nessa consideração geral de todas as sociedades, é que isso pode nos trazer angústia, desespero e maior sofrimento. Às vezes, a gente enfrenta a morte de quem a gente ama e a gente acaba pensando na nossa morte. E isso pode nos ajudar a não conseguir avançar. Então, se isso acontece conosco, é sempre bom a gente, embora impossibilitados hoje, procurar o padre espiritual, procurar o padre da paróquia, né? Às vezes procurar um psicólogo, para saber lidar com isso. Porque às vezes o que vivo não é tanto a morte do outro, pode ser também de quem eu amo, mas me faz pensar na minha e eu posso entrar em desespero. Atualmente essa experiência da morte, ela é vivida de modo ainda mais opaco, porque a nossa sociedade não gosta de falar de morte, não gosta de falar de doença, não gosta de falar. Nós vamos viver nesse tempo de pandemia, que é um tempo extraordinário. Extraordinário. No entanto, muitas mortes viraram números. Agora, isso é número quando isso não chega perto de mim. E aí deixa de ser número para ser pessoa, sentimento, história, quando chega perto de mim. Então, por isso, nós precisamos também ser responsáveis nesse aspecto. Mas a morte, normalmente, ela é silenciada na sociedade atual. E, por exemplo, a grande mídia reduz como consequência da morte as grandes calamidades, as guerras, os acidentes e agora a pandemia. E às vezes só fica nisso. Difícil às vezes falar, agora fala um pouco mais, mas é difícil falar dos recuperados, dos que estão curados e bens, mas fala de morte, né? Então vê assim como consequência de grandes calamidades, acidentes, guerras e pandemia, no nosso caso, objetivo agora. Não é? É também afastada a morte do nosso cotidiano e entrega a instituições especializadas para lidar com a morte. É evidente que algumas coisas não tem outro jeito. Então, a morte nos hospitais, então nós temos hospitais, temos a funerária e temos a religião. Então, principalmente na hora da morte, no momento da morte, são essas três realidades que estão unidas. Né? Para nós cristãos, católicos, chama o padre. Né? Quer dizer, faz parte desse caminho de experiência ou de enfrentar a morte de quem está perto de nós, o que nós amamos. E esta realidade que foi sendo silenciada, afastada de nós, né, isso pode nos trazer, sem dúvida, ainda mais sofrimento. Né? Porque a nossa vida não termina, ela é transformada. Né? E a gente pode ir preparando o céu aqui. Né? E esse é o chamado, a partir da ressurreição de Jesus. Eu quero aqui dar um dado interessante. Se vocês visitarem algumas igrejas antigas, de cidades antigas históricas no Brasil, por exemplo, uma vez eu fui a São João del Rei, em Minas, não é? Os túmulos dos cristãos estão construídos em torno das igrejas. Então, nós, evidentemente, que o mundo mudou muito, é evidente aqui, não estou dizendo que tem que fazer isso agora, né?
Mas isso estava talvez um pouco mais perto, não menos difícil, mas mais perto, inclusive da religião, da fé, da esperança, agora está um pouco mais longe. Né? Aqui não é uma crítica, mas é uma constatação. Então nós fomos tirando isso do nosso meio. E o que foi eclodindo? Né? A vida e querer viver. Claro, todos nós queremos viver. Mas tirando essa imagem da realidade da morte que nos acomete a todos, ainda mais nesse tempo, outra coisa tomou lugar. Não se fala de morte, mas se vive um mundo racional ou racionalista, todo mundo vai morrer mesmo. Um mundo individualista, ou seja, quem morre é o outro, eu ainda estou vivo, fazer o quê? Ou um mundo hedonista. E aí um mundo hedonista que busca apenas os prazeres desta vida. E aqui nós entramos aqui num pensamento, como se com a morte acabasse tudo, desculpe. Porque a gente vai vivendo este mundo aqui, esta vida aqui. E veja, cresceu e muito, e não é problema, mas às vezes é exagerado. Você cresceu cuidado com a saúde, com a aparência, com a longevidade. Então, queremos e vivemos mais, está certo, precisamos cuidar da saúde. Mas tem gente que às vezes fica fissurado, tem gente que tem a síndrome do não envelhecimento, ou a bendita síndrome de Peter Pan, que não quer crescer, não cresce nem psicologicamente e quer sempre estar jovem, aparentemente, fisicamente. Não é? Então, essa é uma busca aqui, porque talvez nós perdemos o horizonte da esperança da vida que começa aqui, mas não termina aqui. A morte às vezes representa a derrota do indivíduo e por isso torna-se a sua maior inimiga a ser enfrentada de maneira mais dolorosa. No entanto, também podemos perceber uma busca pela dimensão espiritual, mesmo nesta realidade. Então, como nós estamos lidando com isso, com os sentimentos? Né? Não é fácil para ninguém, mas é possível a gente avançar. Aqui eu quero terminar hoje com algumas considerações e eu vou citar estas frases, falando da realidade da morte, né? Inicial e geral, e aquilo que a fé nos ilumina desde há muito tempo, a partir da ressurreição de Jesus. Bom, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ou compêndio, não o catecismo, são numerações diferentes. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no número 205, diz assim: com a morte, separação da alma e do corpo, o corpo cai na corrupção, ao passo que a alma, que é imortal, se encaminha para o juízo de Deus e espera unir-se novamente ao corpo quando ele ressurgir, transformado na volta do Senhor. Isso significa que a fé da Igreja Católica entende esse estado intermediário, juízo particular e todo mundo aguardando a ressurreição final. Mas gostaria de citar o 16º Sínodo de Toledo, no ano 693, que diz assim: assim, como após 2 dias, no terceiro, ressuscitou vivo dos mortos aquele que nos vivifica, assim também devemos crer que no fim do tempo presente também ressuscitaremos. Depois, o Concílio de Leão, no ano 1274, diz assim: as almas totalmente purificadas são logo recebidas no céu. Depois, mais um dado, a Constituição Benedictus Deus de Bento XII, Papa, né? Do ano 1336, as almas de todos os santos, logo depois de sua morte, mesmo antes de reassumir seus corpos e antes do juízo universal, estão no céu com Cristo. Quero citar isso por quê? Porque aqui, meus irmãos, é o legítimo magistério da Igreja
os bispos, em comunhão com o Papa, que ao longo dos tempos nos ensina o que vai acontecer conosco a partir de Jesus. Né? Esta concepção aqui, né, nós temos aqui citado o Catecismo da Igreja Católica, temos um sínodo, uma constituição e um concílio. Então veja, olha, nós falamos do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele é moderno, a sua versão, não é? Mas nós falamos, por exemplo, do ano de 693, nós falamos de 1274, falamos de 1336. Então, a missão da Igreja também foi ao longo dos tempos e dos milênios, também se reunindo para dar esta segurança e resposta a partir da ressurreição e dos mistérios que Cristo confiou a ela para nos ensinar e para nos fazer aumentar a esperança nas promessas divinas. Esta concepções aqui registradas, é também compartilhada pela Igreja Ortodoxa. Né? Então admite, por exemplo, o estado intermediário, a ressurreição com um corpo renovado. Não é o mesmo corpo, mas é um corpo glorificado. Muito bem. Para encerrar, eu gostaria apenas de destacar alguma coisa interessante ainda, né? Gostaria de citar São Tomás de Aquino, que afirma: sendo imortal, a alma de um santo no céu já é totalmente feliz. Mas como o céu é estado intermediário, como inferno e purgatório, né? Estado intermediário, mas ao reassumir ao corpo ressuscitado no fim do mundo, sua felicidade crescerá. Talvez não em intensidade, né? Já estamos diante de Deus, quem está no céu está feliz intensamente, mas talvez pela extensão, ou seja, por reassumir um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorioso e glorificado de Jesus. Então, há duas concepções equivocadas na ideia da morte, certo? Primeira delas, morte, libertação definitiva da alma em relação ao corpo, que desaparece para sempre. Essa é uma configuração herética, inclusive antiga, ou seja, o corpo é mau, a alma é boa, o corpo apodrece e a alma é que fica eterna. Essa é uma ideia equivocada para a nossa escatologia cristã e católica. Outra realidade, a morte, passagem do homem todo, do tempo para a eternidade. Também aqui há uma dificuldade, porque nós somos corpo e alma. Então, como que é a passagem do homem todo para a eternidade? Também é uma doutrina assim, estranha, né? É como talvez afirmar uma realidade geral do já agora. Não, nós acreditamos no tempo, no estado intermediário. O que nós acreditamos e que é a doutrina ortodoxa tradicional da ideia da morte nesse sentido? Separação alma e corpo, ou alma-corpo, tira o E, coloca um hífen, alma-corpo, para dizer que nós somos uma unidualidade. O que significa esse palavrão, gente, do ser humano? Unidualidade. Significa que corpo e alma são como que elos entrelaçados. Né? E a ideia da morte para essa unidualidade, que é a doutrina ortodoxa e tradicional? Separação alma e corpo por causa do pecado e sua reunião definitiva no final dos tempos com o corpo glorificado. Então, essas são algumas considerações para hoje. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse nosso momento, nessa nossa catequese. Né? Compartilhem. Vejam, às vezes são temas difíceis, mas são aí que algumas pessoas nos pegam. E aí a gente não sabe dizer. E aí a gente fica com aquela cara de cristão católico que não sabe dizer as coisas. Não é? E aí a turma pode passar a perna em nós, né? Se isso é possível. Então, muito obrigado a todos por acompanhar até aqui, por ter um pouco de paciência também comigo, do jeito que eu falo. Às vezes, se não fui tão claro, vamos tentar ser mais claro. Então, semana que vem, juízo. Nós iremos falar do juízo individual ou do juízo particular. Certo? Ou seja, morri,
fui para diante de Deus, meu juízo particular. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório. É o que nós vamos tentar resumir e falar na semana que vem, essas dimensões. Tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez. Rezemos uns pelos outros, rezemos pela missão da igreja, que somos todos nós, nesse tempo de pandemia. Rezemos pelos doentes, pelos angustiados. Enfim, peçamos ao Senhor, que já nos faz experimentar a sua ressurreição, que Ele continue a nos ajudar a perseverar nesse tempo difícil. Rezemos a Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.